Observe, esta geração má e adúltera, buscará um sinal e o receberá. Que tipo de sinal? O sinal da ressurreição. Ele não está morto, mas está vivo. Nossa religião não é uma história, é um fato vivo. É um Deus vivo, é uma experiência viva, como nos dias de Jonas. Agora, enquanto ele continuava falando, ele deu outra ilustração. Ele disse: "E como nos dias de Salomão, lá nos dias de Salomão, quando Deus envia um dom à terra, se as pessoas o recebem, torna-se uma era dourada para eles. Se o rejeitam, torna-se um caos para eles." Veja o que aconteceu quando Jesus era a mensagem de Deus para o povo e eles rejeitaram. Veja o que aconteceu com o povo que rejeitou. Nos dias de Salomão, o reinado de Salomão. Qualquer ministro sabe que foi uma era dourada para Israel, a maior era. Eles construíram o templo, não tiveram guerras significativas e tinham o poder de Deus entre eles. Oh, aquele dom era tão grande, a ponto que todas as nações ao redor os temiam. Ouça, irmão, o que precisamos hoje? Não precisamos de abrigos atômicos. O que precisamos é do batismo do Espírito Santo. As nações temerão. Se todos os Estados Unidos, que afirmam ser uma nação cristã, se submeterem ao poder de Deus, tantas coisas acontecerão aqui que todas as nações terão medo de lançar uma bomba atômica. Isso é certo. Esse é o nosso refúgio. Ele é a nossa força, nosso escudo, nossa defesa, o nosso tudo. Agora, notamos então que ele disse: como nos dias de Salomão, a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Bem, nos dias de Salomão, todas as pessoas estavam em um só acordo. Todos eles vieram e se reuniram em torno de um dom. Salomão tinha um dom. Você sabia disso? Salomão tinha o dom de discernimento e ele podia discernir as coisas. Isso mostrou que vinha de Deus. Bem, todas as nações vinham, entravam no templo e ouviam aquele grande homem, Salomão. Observavam sua sabedoria e sabiam que ele era apenas um homem. Eles sabiam que aquilo tinha que vir de Deus. E, como todos falavam sobre ele. Cada israelita podia estufar o peito e dizer: nós não servimos a um Deus morto, servimos a um que está vivo. Podemos provar isso para vocês. Venham à reunião esta noite e vejam se é verdade ou não. Amém. Eu gosto disso. Vocês saberão onde estão. Venham e vejam se é verdade ou não. Venham aqui ao nosso país. Vejam se o Deus vivo não pode entrar em um homem e torná-lo quase um super-homem. Amém. É isso que ele faz com todo cristão nascido de novo. Um super-homem, uma super-mulher, uma super-criança que vira as costas para o pecado e para as coisas do mundo e anda em paz com Deus. Um super-sinal. Ele disse que daria um super-sinal. Agora, observe. Todo o povo se uniu em torno disso. Não seria maravilhoso se, nesta noite, toda a América, todos nós americanos, esquecêssemos nossas diferenças denominacionais e nos uníssemos em torno do dom que Deus nos deu, o Espírito Santo? Se cada igreja e cada pessoa se reunisse em torno disso, bem, seria o assunto do mundo inteiro. Mas, não, se for da nossa denominação, tudo bem. Porém, se não for da nossa denominação, se não estiver conosco, nem pensar. Quão carnal!
Não é de se admirar que Deus não possa fazer nada por nós. Quando essas condições, Ele não tem nada em que edificar. Veja, Ele nunca edificará sobre nossas organizações. Tirem isso de suas mentes. Ele edificará sobre Cristo Jesus com cada indivíduo que vier e o receber, vindo de qualquer organização, com um coração verdadeiro e honesto. E uma é tão boa quanto a outra nesse sentido, porque todas são organizações. O que está bem, e isso está perfeitamente bem, mas quando vocês colocam... Alguém me disse não faz muito tempo, irmão Brana, sabe o que aconteceu? Essa grande organização está falando sobre isso. Essa que sempre te patrocinou, sabe o que eles fizeram? Eles te expulsaram. Não querem ter nada mais a ver com você. Disseram que cravaram a estaca e também disseram que ninguém mais receba o irmão Brana. Eu respondi, pois bem, eu também cravei a minha estaca, fui além deles e os incluí. É isso é tudo. Eu os incluí, porque muitos filhos de Deus estão lá, e isso é certo. A mensagem é para os filhos de Deus, não para uma organização específica, mas para os filhos de Deus. Se me expulsarem, eu os acolherei, alargando o meu espaço um pouco mais e incluindo-os. É isso. Portanto, devemos amar uns aos outros e nos livrar das raízes de amargura. Então, Deus pode operar através de nós. Mas até conseguirmos isso, estamos apenas lutando contra o vento. É verdade. Temos que amar uns aos outros. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Certo ou errado, amem de todos os modos. Agora, vimos então que nos dias de Salomão, todos estavam em um só acordo. E todos que passavam por ali, eles não tinham televisão naquela época, graças a Deus, mas tinham a única maneira de conseguirem levar uma notícia era de pessoa para pessoa. E todos que passavam por lá entravam e assistiam a essas grandes reuniões, iam embora e contavam isso em seus países. E você sabe, Jesus disse: a rainha do sul, que era de Sabá, veio dos confins da terra. Aqueles eram os confins da terra, conhecida naquela época. Agora, se você notar, era uma longa distância até lá, através do Saara. Havia pessoas indo e vindo nas caravanas de camelos, que era o meio de transporte que eles tinham. As pessoas chegavam e depois de um tempo as caravanas passando pelo país dela, essa pequena rainha lá, ela provavelmente era pagã, uma gentia. E todos que vinham da Palestina sempre diziam: oh, vocês deveriam ver o que está acontecendo na Palestina. Oh, o Deus deles é um Deus vivo. Ora, ele ungiu alguém lá e até o fizeram rei. E a sabedoria de discernimento, vocês nunca viram tal coisa. Não poderia ser um ser humano fazendo isso. Nós olhamos para o homem, apertamos a mão dele. Ele é um homem, ele usa roupas, ele é apenas um homem. Mas Deus o escolheu e ele faz coisas sobre-humanas. Então sabemos que tem que vir de Deus. E ele dá toda a glória a Jeová, o Deus deles. Vocês deveriam ir vê-lo. Oh, vocês sabem, a fé vem pelo ouvir, ouvir sobre Deus. Bem, o coração da pequena rainha começou a bater forte. Sabem, eu gostaria de ver isso. Sabem, vocês ouvem testemunhos. Agora, e se ela tivesse virado seu rostinho pintado e dito, se houvesse algo assim acontecendo, seria aqui na minha igreja, não seria lá. Muito bem, a história nunca teria sido escrita. Jesus nunca teria se referido a ela. Ela teria sido uma Jezabel moderna.
E então vimos que a pequena senhora começou a sentir fome e sede. A fé havia tomado controle e ela começou a ter sede de Deus. E Jesus disse: Bem-aventurados os que têm fome e sede. Só por ter sede você já é bem-aventurado. Apenas por ter sede, quer você obtenha algo ou não, só por ter sede. Você diz: Bem, eu nunca recebi nada. Você é bem-aventurado de qualquer forma. Você está sedento por isso, de qualquer forma. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mas ele nunca te deixou assim. Ele disse: porque eles serão saciados. Isso me faz tão bem. Eles serão saciados. Quando um fundo clama pelo fundo, tem que haver um fundo para responder a esse clamor. Antes que possa haver uma criação, tem que haver um Criador para criar essa criação. É isso, fome e sede de Deus. Então, encontramos a pequena rainha toda inquieta. Agora, o que geralmente acontece? Ela tinha deuses, ela tinha uma igreja e um pastor, e provavelmente era um sacerdote pagão em alguma parte. Mas agora, o que realmente ela devia fazer era ir. Ela teve a ideia de ir ver se aquilo era verdade. Eu gosto disso. Admiro isso na rainha. Que Deus abençoe seu coraçãozinho. Eu a verei na ressurreição. E ela queria descobrir se era verdade ou não. Ora, ela foi mais ousada do que muita gente por aqui e em outras partes do país. Eles ouvem falar de algo assim e dizem: Ah, bobagem. Vê? Mas ela queria descobrir. Então disse: Acho que vou lá. Agora, para ir lá, ela disse: A próxima coisa que tenho que fazer é obter permissão da minha igreja, como normalmente um bom membro de igreja faz. Então eles foram até o sacerdote pagão dela e ela disse: Reverendo, Santo Padre, ou seja lá como ele era chamado, quero lhe contar que ouvi notícias de que há um avivamento acontecendo lá na Palestina. Oh, ouço essa bobagem desde que eu era criança. Você sabe, o diabo leva o seu homem, mas nunca o espírito. Ele continua vivendo. Deus também leva o seu, mas nunca o espírito. Graças a Deus por isso. Os espíritos lutam através dos tabernáculos de carne até o fim dos tempos. Oh, eu já ouvi isso, essas coisas. Não creia nisso. Agora, deixe-me te dizer uma coisa, minha filha. Você tem que lembrar que você tem grande prestígio. Você é membro fundadora da nossa igreja aqui. Sua mãe pertencia a essa igreja, sua avó também. Todos nós frequentamos aqui. Bem, sua tataravó frequentava aqui. E você não seria vista com um bando de santos, ou você sabe, com gente assim. Você não deveria ir lá para uma coisa dessas. Seria uma vergonha para você ser vista em uma turma assim. Mas você sabe, quando Deus lida com corações humanos, não importa o quão grande eles sejam, Ele os faz ver o quão pequenos eles podem ser. Compreendem? Ela disse: Mas, Senhor, sabe, há algo dentro de mim que eu quero ir ver isso. Bem, não lhe darei permissão. Vou ser firme. Eu sei que você é a rainha, mas eu sou o sacerdote. E você trará vergonha para seu pai e sua mãe e para este templo sagrado. E se for vista com um grupo como esse, veja o que eles são. Bem, são renegados, não têm valor algum. Você não deveria ir lá e se envolver com um grupo como esse. Se existisse algo como um Deus vivo, veja, os deuses que temos aqui, esse é o problema hoje em dia, temos deuses demais. Então eles disseram, ela disse, mas olhe, deixe-me te dizer uma coisa, minha avó frequentava aqui, como o senhor disse, meu avô também, e minha mãe frequentava aqui.
E eu também frequento aqui e ouvi todos os seus credos a vida inteira. Eles também ouviram isso a vida toda e nunca vimos um sussurro ou qualquer outra coisa vinda deles. Eles estão mortos, mas me disseram que há um vivo lá em cima e é esse que eu quero conhecer. Se os seus credos estão certos, ela poderia ter dito: por que não vemos nada vindo do Deus do qual você está falando? Você disse que ele existia ou ele já morreu? O que aconteceu com ele? Nunca o vimos. A vovó nunca o viu, nem a mãe dela, nem a mãe da mãe dela. Quando foi que ele foi Deus? Eu gosto disso. Isso torna isso real. Quando ele existiu, bem, ele pode ter dito algo como: agora, minha filha, você está indo para o lado errado, está indo longe demais, vai cair no fanatismo. Mas ela respondeu: Senhor, quero que saiba disso. Não me importa qual seja o preço, nem o que o Senhor diga, eu irei de todas as maneiras. Eu gosto disso. Não é de se admirar que Jesus tenha dito que ela condenará esta geração na ressurreição. Eu irei de todas as maneiras. Vamos te excomungar, não volte mais aqui. Se for verdade, não se preocupe, não voltarei mesmo, não volto de jeito nenhum. Mas primeiro vou descobrir se é verdade.